Fala pessoal do Gabarita Gel, Geografia, com ele, Vini, cara, Vini da Química, para trabalhar ciência da natureza, mais especificamente as questões de química que vão estar na prova do Enem. Então nós temos aí 45 questões de ciência da natureza e dentre dessas 45 tem um par de química ali, né? Um monte de química. Química costuma ser a matéria que tem mais no Enem, né, Vini? Ó, olha a dica. E hoje o Vini vai nos dar direcionamento. Ó, estuda isso, estuda isso, estuda isso. A prova do Enem é assim, para você acertar o máximo de questões de química e garantir a sua vaga na Federal através do SISU. Vini, começa falando dos principais conteúdos que pode aparecer nessa prova do Enem. Certíssimo. Bom, então vamos lá. Primeiramente, fala pessoal, certinho. Galera, na prova do Enem, falando nas grandes áreas da química, na parte de química geral, algo que aparece com muita frequência, a parte de separação de misturas, é algo específico do Enem. O Enem gosta de cobrar separação de misturas. Além disso, a gente também pode falar da parte de estequiometria. Por estequiometria, eu me refiro à parte tanto de reação quanto de solução, número de mols. Eu coloco tudo isso dentro do grande bloco de estequiometria. Eu sei que alguns autores não seguem muito bem essa tendência, mas para mim os assuntos ficam muito próximos. E é um detalhe muito importante para você que vai prestar o Enem gosta de colocar questões com contas quebradinhas nessa parte de estequiometria. Então, às vezes você fazer uma conta ali que é um pouco chatinha, mas enfim, faz parte. Aí sai aquela 0,8. Isso acontece. Então, assim, fique atento a isso, porque não é algo que é muito a cara da FUVEST, por exemplo, não é muito a cara da Unesp, mas o Enem, ele só coloca ali, é uma conta, tipo, 40 dividido por 26, às vezes tem, entende? Então, fiquem atentos. Dica de ouro, existem algumas palavras que te dão um gatilho para você fazer aproximações. Por exemplo, aproximadamente, próximo de. Então vai resolver o exercício, está ali aproximadamente próximo de. Então você já sabe que você pode aproximar. Ok? Indo para a parte de físico-química, físico-química nós temos grandes tópicos como equilíbrio químico, cinética química, eletroquímica, termoquímica. O destaque vai para principalmente termoquímica e eletroquímica. O Enem tende a ser uma prova muito próxima do dia a dia, muito próxima do cotidiano. E esses dois assuntos, eles estão em tudo que é canto. Então a gente olha para essa lâmpada aqui, a gente tem eletricidade, a gente pode fazer uma questão com eletroquímica. Eu perco o calor por conta do ar-condicionado, termoquímica. Dá para conversar com bastante coisa. Dá para conversar muito com a física também, né? É físico-química, lógico. Então, como esses dois assuntos são mais próximos do cotidiano, então é mais fácil de aparecer no Enem. Cinética e equilíbrio também podem aparecer. Cinética ali por último. Equilíbrio eu colocaria em terceiro lugar. Tá bom, galera? Orgânica. Orgânica é como eu sempre falo para os meus alunos. Apesar de representar um terço da química, né? Como todos os assuntos são muito parecidos, parece que o estudante está estudando sempre a mesma coisa. Quando a gente pega físico-química, é tudo muito distante. Então tem eletroquímica aqui, termoquímica ali. Você vê claramente diferença. Em química orgânica, não. O beabá da química orgânica, vocês têm que saber que é a parte de funções orgânicas meio que permeia toda a química orgânica, depois daquilo é a base, é importante que vocês saibam. Eu colocaria propriedades físico-químicas de compostos orgânicos, reações orgânicas, que também é algo que o Enem costuma cobrar mais do que a Unesp e a FUVEST. Então, O que seria reações orgânicas? Tem algum exemplo? claro, ó, existem algumas reações orgânicas que são assim padrões que vocês têm que saber, como reações de esterificação, reação de transesterificação. Basicamente essa que é a que forma sabão é a mais importante a nível de ensino médio. A química orgânica fica legal mesmo quando você vai pro nível superior, que aí você vê umas coisas doidas, você não faz ideia. Você aprende a fazer hormônio de mosquito. Mas isso é só a nível universitário. Aí tem reação de adição, substituição, mas esses pormenores, eliminação assim, acabam sendo um pouco mais complicados. Mas é você saber, por exemplo, oxidação. Oxidação também cai. Então, um agente oxidante, o que vai acontecer quando você oxida um álcool, quando você oxida um éter, um éster. Isso pode ser que apareça no Enem. Então, propriedades físico-químicas de compostos orgânicos, funções orgânicas, reações orgânicas. E aí eu colocaria, de repente, ali para o final a parte de isomeria, que também é bom você saber. Enfim, mas quando eu estudo química orgânica, você está botando meio que tudo ali no mix.
E se você pega as últimas provas, tem uma tendência de questões, olha, nos últimos 2 anos isso está presente, então a chance de aparecer é grande. Ou é uma prova muito diferente de ano para ano? Então, o Enem, ele tem aquela peculiaridade porque ele tem várias versões de prova, né? Então, acho que tem o Enem PPL, tem o Enem Libras, e todos eles trazem um conjunto de questões muito diversos, quando a gente para pra pensar. O Enem, ele preza muito pela interdisciplinaridade, ele preza, às vezes, nem tanto com a química, nem tanto com outras matérias, mas com a própria química, então uma questão às vezes envolve vários assuntos. A interpretação do aluno, então o lance do aluno ler o texto, ver a imagem e ver para onde ele vai. Mas, assim, temas específicos com relação ao Enem, eu vou ficar no seguro, porque isso eu tenho quase certeza que vai cair. Lógico que eu não tenho certeza, não fiz as questões, não elaborei a prova, mas a parte de estequiometria, para vocês ficarem atentos, a parte de funções orgânicas e a parte de eletroquímica, isso é o beabá, assim, é muito importante que vocês É, saibam. o básico que é necessário para o aluno entrar na universidade é isso, Isso da prova, quando da vocês forem prova. prestar. E fiquem atentos também à separação de misturas, que é especialité do Enem, assim. Dificilmente você vê na FUVEST, por exemplo, mas no Enem com frequência. Com frequência, separação de mistura. Você pode dar um pitaco de separação de mistura aí para os alunos? Né? O que é separação de misturas? Então, quando a gente fala separação de misturas, a gente está falando em destilação, destilação fracionada, filtração. E aí você cai, por exemplo, né? Tratamento de água. Você ia Você falar, leu minha mente, você olha, leu minha mente. Você cai em tratamento de água, tanto é que tem muito material hoje em dia do ensino médio que faz a dobradinha. Então, no próprio capítulo, separação de misturas, ele já coloca tratamento de água. Porque eles estão muito próximos, são muito correlatos. Separação do petróleo, os componentes do petróleo. craqueamento, né? Craqueamento. Como que eu pude esquecer, Jean? Uma coisa também que o Enem, que duas bancas gostam muito, tanto o Enem quanto a Unicamp, que é a parte de química ambiental. Então fique atento à parte de química ambiental. O Enem gosta, até de repente junto com geografia, junto com biologia. Então fique atento às questões ambientais que o Enem gosta dessa parte também. A parte de ácido base também aparece. Ácido base. O que seria isso? Então, ó, quando a gente fala, assim, de uma maneira bem simples, É aqui genérico, rapidinho, genérico. ácido é aquela substância que libera H+ em meio aquoso e base libera o H-, né? Eles são opostos entre si. E nós temos os ácidos orgânicos, os ácidos inorgânicos, as bases orgânicas, as bases inorgânicas. Então, tem a escala de pH, aí você cai em equilíbrio. Então, assim, ácido base, escala de pH, às vezes, de repente, até um Ka, um Kb, um Kw, que é o da água, acaba aparecendo. O ácido e base é um assunto que abraça vários assuntos, assim. Então, às vezes cai também, às vezes com bastante frequência. Qual, qual que é o conteúdo mais difícil, Vini, da química para o aluno? Assim que você percebe que até o aluno que é muito bom em química apresenta certa dificuldade. Jean, algo que eu venho observando nos meus alunos é que, assim, se você me fizesse essa pergunta uns 2, 3 anos atrás, eu falaria sem titubear a parte de estequiometria. Porque é o que a gente ensina no primeiro ano do ensino médio, ensina no terceiro ano, no cursinho a gente ensina ali direto, e você vê assim que a galera rala para compreender essa temática. Mas hoje em dia, como os vestibulares eles estão passando por uma tendência mais interpretativa, né, que você tem que interpretar o esquema, o desenho, a tabela, o gráfico, eu vejo alunos também tendo dificuldade com isso. Com essa parte interpretativa do esquema, do texto, do gráfico, da molécula que está ali desenhada. Então, isso é algo que o Enem gosta, é algo que a Unicamp gosta. Na minha opinião, a parte química do Enem e da Unicamp acabam sendo parecidas, por isso que eu faço muito esse paralelo, gente. Ó, gente, interessante essa análise aí. Então, a dificuldade maior do aluno não é nem o conteúdo, e sim a interpretação daquilo que está sendo pedido. É o que eu venho observando nos últimos tempos. A parte de conta, logicamente, causa dores de cabeças na galera, não tenho dúvidas disso, mas essa parte interpretativa também tá pegando a galera assim de uma maneira. Eu lembro ainda quando a gente gravou o aulão da Unicamp, eu resolvi uma questão que, assim, que via de regra, com os meus alunos, assim, eles sofrem para entender, e é todo um esquema, é quase um fluxograma, é um infográfico, por assim dizer,
E assim, a galera pena para conseguir interpretar o que está acontecendo ali, o que aquela imagem representa e tal. Então eu vejo que é o que está emergindo agora na química, essa dificuldade. Ó, eu acho que é em tudo, né? A dificuldade dos alunos em interpretar aquilo que está sendo pedido e as ferramentas, as diversas linguagens presentes nas questões, os alunos têm dificuldade de fazer a leitura, né? Sim. Como você falou, o infográfico, aí perde muito tempo ali, e o tempo, e o Enem é muito tempo, O Enem é né? muito O tempo. tempo é importante. E aí eu te pergunto, a prova da química, ela também é gigantesca, como linguagens humanas, ou é uma prova mais direta? Olha, eu acho que não como humanas, porque quando eu folho assim o Enem, eu passo pela parte de humanas, misericórdia, Giando, isso é muita coisa. Mas as questões do Enem, elas tendem a ser maiores de fato do que dos demais vestibulares. Mas, assim, não, em termos de dificuldade, pelo menos do meu ponto de vista, não é assim tão difícil quanto, por exemplo, uma FUVEST. Mas ainda assim causa dores de cabeça e para mim o mais complicado do Enem é você conseguir manter o foco por tanto tempo, lendo tanta coisa, interpretando tanta coisa. É uma prova, além de conhecimento, é uma prova de resistência. Então você tem que estar preparado para aquilo. Então teste-se para isso. Então, eu não tenho condições de fazer um simulado. Tem, você faz na sua casa. Você avisa o pessoal de casa, não quero que ninguém entre no meu quarto aqui, tal horário até tal horário, porque eu vou fazer a prova assim assado. Você pode simular uma prova do Enem na sua casa, como não? É bom que você esteja psicologicamente, fisicamente preparado para isso, porque dói. Gente, vai doer a bunda, vai doer o braço, vai dar dor de cabeça. Então, assim, é importante que você se prepare. O Enem, no meu ponto de vista, é a prova mais cansativa que tem. É. Lembrando que nesse dia você também tem uma prova de matemática, né? Gente, massa! O Vini aí deu vários pontos que você precisa fortalecer para ir nessa prova de ciência da natureza e garantir todas as questões de química. Valeu, Vini! Segue o Vini lá nas redes sociais, Vini underline professor, link aqui na descrição. E ó, mal começou a nossa revisão. Bora assistir todos os vídeos, se inscreva no canal. Valeu, pessoal! Tamo junto.